A gente falou já do primeiro cavalo, que é o cavalo branco, que é o engano, a falsa sensação de paz. O segundo selo, que a gente está numa série dos 7 selos, né? O segundo selo, que é o cavalo vermelho, das guerras, dos conflitos globais. O terceiro selo, que é o cavalo preto da fome, da escassez, né, das crises econômicas. Parabéns para quem está aniversariando aqui comigo. Deus abençoe, que esse ano seja marcado de experiências e do amor de Deus na tua vida. O quarto selo, que é o cavalo amarelo da morte, da destruição. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, o quarto selo, que é o cavalo amarelo, que é a morte e a destruição em grande escala. Então, às vezes a gente fica muito assustado com as coisas que estão acontecendo, mas é importante que a gente conheça o livro, a palavra de Deus, porque tudo o que está acontecendo está assim já revelado há muitos 1000 anos atrás na palavra de Deus. Então você não precisa ficar buscando em nenhum outro lugar. Amém? Então quando você busca a palavra vai te dar tranquilidade, vai te dar paz, vai te dar segurança daquilo que é a tua vida eterna, que é essa principal preocupação que a gente precisa estar vigiando, atento, porque a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar num piscar de olhos. Piscou, Jesus pode voltar agora, pode voltar amanhã, não é? Pode voltar nesse segundo, ninguém sabe o dia e a hora. E a palavra também nos revela que ele vai vir como um ladrão, quer dizer, você não sabe o momento, né? Não sabe, não é? Me imagina, Jesus volta, oh, glória a Deus, não está na glória com Jesus. Então o que a gente precisa é só falar do amor de Jesus para que mais vidas, porque o inferno ele é uma realidade, assim como o céu. Nós não queremos que as pessoas que nós amamos estejam eternamente condenadas ao inferno, mas nós que aceitamos a Jesus e reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente não vai conhecer a morte e a gente vai estar eternamente com Jesus Cristo. Imagina que coisa, vai ser maravilhoso. Tem toda uma linha cronológica do Apocalipse, então tem os 7 sinais, tem os 4 cavalos, tem os 7 selos, tem Jesus Cristo falando que todas essas coisas são necessárias. E aí nós vamos ter todo esse processo bíblico para que a gente tenha a volta de Jesus Cristo, onde ressuscita nessa volta de Jesus Cristo todos aqueles que são salvos e aqueles que dormem, né, que morreram salvos. Então aqueles que dormem em Deus, vai todo mundo ser salvo. Aí vai ter a grande tribulação que a igreja não vai participar, tá? E aí o Espírito Santo já vai ter sido tirado da terra, e aí vai ter a grande tribulação, aonde as 2 testemunhas vêm, ainda vai haver chance de salvação, ainda vai haver a chance de salvação. Mas aí vai ter o juízo final, onde cada um ali já não vai ser mais pela graça, pelo sangue, mas vai ser julgado pelas suas obras. E é uma, última chance, assim, que Deus vai dar para a humanidade, porque depois vai haver mesmo a liberação do reinado da besta, e por fim nós vamos reinar com Jesus Cristo 1000 anos em paz, debaixo da bênção de Deus, né? E aí nós, depois do juízo, teremos a nova Jerusalém e a eternidade com Jesus Cristo. Quer dizer, antes do juízo final tem o milênio, em que a igreja volta para reinar com Jesus Cristo. Satanás é preso por 1000 anos, tem a batalha do Armagedon, aí sim tem, né, o juízo final, e aí fim da existência física para que a gente tenha a nova Jerusalém
e a eternidade com Jesus Cristo. Amém? Então, você que faz parte dos nossos grupos de WhatsApp ou do Telegram, ou no meu, aqui no meu Instagram, para você que está assistindo no YouTube, no meu Instagram tem o Exército VIP. Eu vou postar para vocês, então entra lá e participa, que eu vou postar para vocês essa imagem aqui, tá? Deixa eu até dar uma limpadinha aqui na tela. Eu tô sem nada para limpar minha tela aqui, mas essa imagem aqui, que é a linha do tempo do Apocalipse. E aí você vai visualizar tudo que a gente está aprendendo, estudando aqui com a palavra de Deus. Amém? Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado hoje, que Deus tem mais coisas para revelar. Você que está comigo, quem está aqui em toda a série, hein? Dá uma boa noite aí. Hoje nós tivemos uma célula abençoada na Renascer Flórida. E eu falei para vocês, por esse foi o motivo de eu estar fazendo fora de hora. Opa, deixa eu abrir aqui de novo meu arquivo, que eu fui abrir imagem e perdi ele, tá? Boa noite, Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui. Aleluia, Deus abençoe a vida de vocês. Então, abra comigo a tua Bíblia em Apocalipse 6, 7 a 8, que diz assim: Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Venha. Olhei e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o seguia. E lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com fome, nós falamos já aqui sobre a fome, com peste e por meio das feras da terra, tá? Então, o livro do Apocalipse, ele vai revelar a abertura dos 7 selos, por quem? Por Jesus Cristo. Ele é o único que pode abrir. Até eu quero trazer uma imagem para vocês, que é interessante para você construir, né? Eu vou ver se eu acho aqui fácil, pergaminho com os 7 selos. Com os 7 selos, que é mais ou menos, deixa eu ir aqui em imagens, seria uma imagem, tá abrindo aqui, para que você vá construindo tudo que a gente está estudando aqui, tá? Seria mais ou menos essa imagem aqui, que eu quero te mostrar no meu iPad. Olha, dá para ver? Então, aqui tá um pergaminho e ele tem aqui os selos, tá vendo? Como se fossem selos de cera, tá? Então, essa foi a visão de João, que escreve esse livro quando ele está ali exilado na ilha de Patmos. E cada um dos selos que são abertos, eles trazem algo para a terra. Hoje nós estamos falando sobre o quarto selo, são 7 selos. O quarto selo, que também está relacionado aos 4 cavalos do Apocalipse, que é o cavalo amarelo, tá? Então a gente está meio que compilando os cavalos com os selos para não ficar redundante, para não ficar falando os mesmos sinais que essas manifestações trazem. E por que esses selos, eles são importantes? Porque eles são sinais do juízo de Deus sobre a terra. Amém?
Então, por que que Deus está permitindo? Porque através dessas manifestações, Deus está trazendo do seu juízo sobre a terra, porque a humanidade pecou, a humanidade se afastou de Deus, e Deus, como um Deus justo, o único que tem o poder de julgar, por isso que a Bíblia nos diz, não julgueis para que não sejais julgado, ele pode trazer o juízo como justo juiz sobre a terra, para que isso prepare a humanidade para receber a volta de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo volta 2 vezes. A primeira volta de Jesus Cristo, ele vai pegar a igreja e os que morreram em Deus e hoje dormem. E a segunda volta de Jesus Cristo é para aqueles que vão atravessar a grande tribulação. Sim, amém? Então, no auge de toda essa devastação física, espiritual, e esses eventos que são mesmo um super despertar de fé para toda a humanidade, um beijo para Pernambuco, né? Esse despertar, por isso que a gente está fazendo essa série do Apocalipse, para você começar a despertar o teu interior para tudo isso. Ainda tem, tá? Que aí é um estudo mais profundo, a gente tem um curso, eu vou ver se amanhã eu subo o link do curso na minha biografia, tá? Lá na bio eu vou deixar o link para o curso do Apocalipse, aí você pode entender, mas eu vou pincelar, nem vou pincelar, eu só vou citar para você ter informação, porque ainda tem as trombetas e as taças. Tudo isso como uma alegoria daquilo que seriam os acontecimentos que realmente nós já estamos vendo se manifestando sobre a terra. Amém? Quem está acompanhando, quem entendeu o conceito, escreve aí um amém no comentário para a gente continuar. Amém? Então, nos 3 primeiros selos, dos 7 selos, quantos selos são? 7. Nós vimos o primeiro, o engano espiritual e a falsa paz, né? Então, aquele que vem com um discurso de paz, mas com uma prática maligna. Então, que possivelmente é o anticristo, certo? Depois, nós vemos o cavalo vermelho. Quem que é o cavalo vermelho? São as guerras e os conflitos, que é o que está acontecendo. Poxa, mas no século XXI, com tanta informação, que o multiplicar da aceleração faz parte de um dos 7 sinais, né? Que antecedem a volta de Cristo. Então, esse conhecimento, essa globalização, está tudo previsto na palavra de Deus, na Bíblia. Então, as guerras e os conflitos. E o cavalo preto é a fome e a crise econômica. E agora nós vamos falar sobre o cavalo, a gente chama de cavalo amarelo, mas do grego, a tradução dele vem chloros, tá? Que é a cor da palidez, a cor do cadáver, ou esverdeado. Sabe quando a pessoa morre e ela fica com aquela cor esverdeada? Então, essa é a palavra do grego. Mas, muitas vezes a gente traduz como cavalo ou pardo, ou amarelo, ou esverdeado, para você saber que são os cavaleiros do Apocalipse. Então, entre todas as pandemias que a Terra já conheceu, e a Terra já atravessou por muitas pandemias, né? Muitas endemias, pandemias, a Covid-19 foi a única mesmo que ela teve uma escala totalmente global em pouco tempo. Então, o cavalo amarelo ou esverdeado, o que ele está simbolizando? Ele está simbolizando a morte, a putrefação, as doenças, as
pestes, por isso que ele se apresenta dentro da cor da decomposição, que está associado a esse grande colapso, essa grande morte da vida humana. Então ele também é chamado, o cavaleiro que está sobre ele, é chamado sobre o cavaleiro, não cavalheiro, misericórdia desses cavalos, né, amiga? Da morte, que do grego é o Thanatos, que é exatamente a morte, é que vai personificar essa cessação, o fim da vida física e, por consequência, o fim do pecado e da corrupção humana, porque Romanos 6:23 já fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse cavalo, ele vem com um acompanhante. Quem é o acompanhante dele? É o próprio inferno. Então, o inferno o seguia. Por que esse cavalo vem acompanhado do inferno? Porque é o destino que aqueles que não têm salvação, eles estarão resignados à morte eterna. Então, é muito importante nesse estudo que nós estamos fazendo nesses 12 dias, apenas a gente entender que a gente precisa anunciar o amor de Jesus, a tempo e a fora de tempo. Não importa se a pessoa que você fala de Jesus gosta, não gosta, quer ir na igreja, não quer xingar a igreja, mas fale, faça a tua parte, porque se nós não anunciarmos, essa pessoa não vai ter a oportunidade de ser salva por Jesus Cristo. E o nosso papel é levar a salvação. O que a pessoa vai fazer, se ela vai querer ir, não vai, porque também Jesus só vai voltar depois de que toda a humanidade tenha ouvido falar da salvação em Jesus Cristo, porque Deus vai dar uma oportunidade a todos. A pessoa, dentro do seu livre-arbítrio, ela pode querer ou não seguir a salvação em Jesus Cristo, porque não são todos que serão salvos, né? Mas, se nós não falarmos, se nós não cumprirmos o ide de Jesus Cristo, que é ide a todos, ide por todo mundo e pregai o evangelho, o que vai acontecer? Nós estamos atrasando a volta de Jesus Cristo, vamos dizer assim, né? Atrasando. E também a gente não vai estar conduzindo as pessoas à vida eterna. Amém? Então, toda vez que você tiver uma oportunidade, fale do amor de Jesus. Fale da salvação. Convide as pessoas para estarem com você, sim, na igreja, porque o inferno está acompanhando mesmo esse cavaleiro que já está, com certeza, solto. E algo interessante que a palavra que nós acabamos de ler diz é que foi-lhe dado a esse cavaleiro, foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra. Gente, vamos fazer uma conta? Essa expressão, ela mostra duas coisas que eu quero que você aprenda comigo aqui. Que um quarto da população mundial está autorizado, tá? Essa morte vai poder tocar. É muita gente, tá? É muita gente. Então, vai ter morte de muitas pessoas? Vai, mas não é o total. Então, primeiro, vai ter morte? Vai. E a segunda informação é, não vai matar todo mundo, tá? Porque isso Deus não vai permitir. E as causas que essas mortes vão acontecer, elas já estão citadas aqui na Bíblia, que são por 4 motivos. Quais são os motivos bíblicos que essas mortes vão acontecer? Pela espada,
né? Que você vê que é as armas, e você vê que hoje tem uma indústria bélica absurda no mundo, e tem muitas pessoas que morrem todos os anos por causa das armas. A fome, infelizmente, né? Triste falar sobre isso, se você quiser assistir mais, né? Eu já falei sobre isso nas nossas lives anteriores, nessa série. As pestes, que aí são as pandemias, e as feras. O que são as feras, gente? Às vezes as pessoas não entendem. A Bíblia usa uma figura de imagem. O que quer dizer as feras? As feras são potestades, são principados que eles têm autoridade para influenciar pessoas. Então, esse desgoverno, esse descontrole sexual que a gente vê hoje, as pessoas às vezes também num desgoverno emocional, tudo isso é sim interferência da besta. E depois você pode se aprofundar, mas eu quero deixar essas pinceladas para que isso seja só o primeiro contato teu com o Apocalipse, mas você possa se aprofundar mais nesse estudo, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas causas. Então, vamos falar da espada. Guerras, as violências, os conflitos civis. Então, Jesus fala o quê? Em Mateus 24, 6 e 7, primeira parte. Haverá guerras, rumores de guerras e nação contra nação. Então, Jesus também fala das guerras que nós estamos vivendo hoje. Para a gente entender que os sinais já estão presentes. Nós já estamos vivendo os últimos dias, mas não se sabe quanto tempo. Às vezes as pessoas acham, é amanhã, só que como existe uma grande parte da população mundial que não ainda ouviu falar do amor de Deus, a gente pode entender que não está tão próximo assim, porque Jesus só vai voltar quando todos tiverem a oportunidade de ter ouvido o Evangelho. Amém? E em Mateus também, 26, 52, o que Jesus fala? Jesus fala, embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão à espada, da espada morrerão. Então aqui que o Jesus está trazendo já um juízo. Quer dizer, quem faz uso da espada, por ela mesmo também será morto. O segundo motivo é a fome, como nós já falamos, né? Que é o selo anterior, que nós já estudamos aqui, que é o resultado também dessa escassez, dessa falta de amor ao próximo. Não é que não tem alimento na terra para todos, é que não se faz a justiça social para que todos tenham acesso ao alimento, pelo menos 1 quilo de alimento por dia, que é o mínimo para a pessoa não estar na linha da miséria, que é abaixo da pobreza, onde a pessoa passa um dia inteiro sem fazer uma única refeição, muitas vezes. E isso, infelizmente, com toda a tecnologia, com espaçonaves rasgando o céu, espaçonaves que dão ré, hoje a nossa humanidade tem pessoas nesse exato momento que estão morrendo de fome. As feras da terra, o que é isso? As feras da terra é o desequilíbrio ecológico, que é exatamente os animais. Então a gente vê muitos animais entrando em extinção. A gente também vê uma outra interpretação das feras das terras, que é o quê? O homem cada vez mais violento. Não é às vezes surpreendente
como a violência do homem está aflorada de uma maneira, às vezes até opressora, trazendo um comportamento que está influenciado pelo quê? Pelas bestas, que são os demônios, que são responsáveis por esses espíritos, da escassez, da fome, que estão sendo liberados com o objetivo do juízo de Deus, ainda havendo, enquanto o Espírito Santo está na terra, a chance da salvação, a grande vitória da salvação. E o quarto é o quê? São exatamente as epidemias, que é a mortandade, né? Então tem o Salmo que ele fala, a mortandade que assola ao meio-dia. Você não vai temer nem o terror noturno, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Que mortandade é essa? É a epidemia, é o caos sanitário. Amém? Então, em Ezequiel 14, 21, tem a confirmação dessa palavra que fala: envio contra Jerusalém os meus 4 castigos, que é o juízo de Deus, tá? Ou castigo ou juízo, terríveis: a espada, a fome, os animais e as pestes. Amém? Então, o quarto reino de Daniel 7, que depois você estude mais, que lá na visão de Daniel, que também ela é escatológica, ela também vai apontar para o final dos tempos. Ela também fala, quando Daniel vê aquelas visões de animais, ele também está falando de governos, de domínios. Então, cada animal ali representa um domínio de uma nação mesmo, ou a nação romana, ou a nação grega, tá? Então, quando ele fala da abominação e da desolação. Daniel vai mencionar isso. E esse sinal também se desdobra no Apocalipse. Então, tanto o livro de Daniel quanto de Apocalipse, algumas profecias de Ezequiel e de Isaías, eles vão falar sobre esse final do tempo, que é o quê? Ascensão de reinos, queda de reinos, o governo do anticristo, beijo querida, e, claro, a vitória final, depois do Armagedon, quando vai ter o exército dos salvos, aqueles que estão como um exército de Satanás, vai haver no Armagedon em Israel, quando você vai a Israel, né? Nós fazemos o Israel Experience uma vez ao ano pela Hebron Turismo. A gente visita o Armagedon, onde vai ser a grande e a última batalha. Você pode ir lá conhecer esse lugar, é incrível, tá? E ali vai ter a vitória definitiva, a vitória completa de Jesus Cristo sobre o anticristo, tá? Então, quando a gente vê lá em Daniel, aqueles 4 grandes animais, são os impérios mundiais. Então, o leão representando a Babilônia, o urso representando o Império Medo-Persa, que é o Oriente Médio até hoje, o leopardo representando a Grécia, e ele fala de um animal terrível e espantoso representando Roma, tá? Então, ele fala lá em Daniel 7:23, eu vou ler para vocês, que fala: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Amém? Esse quarto reino que Daniel vê está totalmente alinhado com a visão de Apocalipse. Qual que é a revelação dentro desses reinos? É exatamente o que muitas pessoas falam dessa nova ordem mundial,
de um domínio global, né? De um domínio em massa e, por consequente, também uma destruição em massa, porque ambos vão culminar na morte, na perseguição, no juízo, preparando a volta de Jesus Cristo, tá? Então, o quarto selo, que é um ciclo de destruição, trazendo esse juízo de Deus sobre a degradação humana e cumprindo aquilo que nós lemos no primeiro dia. Nos primeiros dias, eu vou ler de novo para vocês, né? Mateus 24:8 fala: porém, todas essas coisas são o princípio das dores, e vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. O que a gente está vendo acontecer hoje? Há pouco tempo atrás, a gente teve uma grande morte de cristãos, né? Então, você vê que isso é uma coisa. Agora, na Nigéria, aconteceu esse assassinato, essa perseguição, essa violência contra os cristãos, que foram mortos milhares de cristãos há poucas semanas atrás. Há 2 semanas atrás, foram mais de 18 mil igrejas queimadas e 7 mil mortos. Imagina isso só pelo fato de serem cristãos. Então, a fé que nós estamos vivendo hoje, ela é uma fé que a gente precisa estar pronto para, se necessário for, ser perseguido e morrer por amor ao Evangelho, né? Então, é importante que a gente também tenha essa convicção. Agora, a boa notícia é que o plano de Deus, ele é soberano. Por quê? Ele devasta, ele traz a doença, mas qual que é a boa notícia? Para você que está em Jesus Cristo, o inimigo não pode te tocar. Todas essas ações não têm poder. Por isso que quando a palavra de Deus fala que as obras do inferno não têm poder contra a igreja, você entenda. Quem é a igreja? A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. E enquanto formos igreja, as obras do inferno não pode tocar, porque para onde o noivo foi aos céus, ele vai voltar para pegar a sua noiva, que é a igreja, e levar a sua noiva consigo. Amém? Então, ninguém vai poder tocar na noiva. Por isso que toda vez que você ouvir um discurso de uma pessoa que se diz líder espiritual, falando para você que tanto faz quanto tanto fez estar na igreja, que tanto faz quanto tanto fez você dizimar, que tanto faz quanto tanto fez de você se batizar, essa pessoa está tomada do espírito do anticristo. Essa pessoa pode ser, não estou dizendo que é, mas ela pode ser um falso profeta. Porque se a palavra nos diz que só vai ser remido os salvos, e qual que é a condição de salvação bíblica? Quem crer e for batizado será salvo. Então, enquanto você tem a tua oportunidade, você vai se salvar, sim. Tudo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo e o maligno não o toca, Esther. Muito bom mesmo. Isso é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, a gente sabe que nós não vamos experimentar a morte, porque nós estamos com Jesus. Qual que é o grande alerta do Apocalipse? Vigiar. Vigiar para que você mantenha a tua chama acesa. Vigiar
para que você não seja influenciado por nenhum dessas bestas, que são esses espíritos malignos, que influenciam as pessoas com revoltas, com contendas, com sentimentos contra a noiva. Quem odeia a noiva? Quem odeia a noiva é o próprio Satanás. Então, quando a pessoa passa a odiar a igreja, qual é o espírito que está agindo nela? É o espírito do anticristo. Amém? Que quer afastar a pessoa dessa salvação, dessa comunhão. Estão entendendo? Está acompanhando? Então, Apocalipse 1,18 fala assim: eu sou o que vive, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Aleluia! E eu tenho as chaves da morte e do inferno. A boa notícia é que Satanás, ele é um espírito derrotado, porque quando Jesus ele é crucificado, ele ressuscita, ele reencarna na terra, se reapresenta aos discípulos, ele vai até o Hades, né, que é o inferno, que o Hades quer dizer do grego as almas perdidas, ele vai até lá e ele toma as chaves do inferno. Então, Satanás, ele não tem a chave da própria casa. Então, ele não pode tocar na tua vida, porque ele não tem nem a chave da casa dele. Porque Deus o subjugou. Como? Vencendo a morte. Por isso que quando Paulo revela e fala, onde está a morte, a tua vitória? E nós, na Igreja Renascer em Cristo, toda a ceia, nós falamos, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu arguilhão, tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. Amém? E você pode declarar isso, o meu Redentor vive. Amém? E como é que a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia? Eu vou falar de 3 maneiras de você trazer isso para a tua vida prática. Amém? E que isso vai trazer na tua vida a transformação. Então, a primeira maneira de você trazer isso para você estar pronto para a volta de Jesus Cristo é o que você está fazendo aqui, estudando a palavra de Deus. Entendendo que a nossa vida é temporária, mas a tua salvação é eterna. E o que você recebeu de Jesus, ninguém vai poder tirar. Em João 10, 28, a palavra de Deus fala assim, Jesus Cristo falando, tá? Eu lhes dou a vida eterna e jamais vocês perecerão, tetelestai, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. O meu Pai que me deu, ele é o maior de todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Amém? Então a salvação ela é individual e ela é irrevogável. Bispo, eu posso perder a minha salvação? Não. A palavra de Deus fala que só em uma situação você perde a tua salvação. Quando você peca contra o Espírito Santo, que é quando você nega a tua salvação. Quando você se converte e depois você volta atrás, porque a palavra diz que quem abandona é como um cão que se alimenta do seu próprio vômito novamente. É uma figura forte, mas é uma figura espiritual verdadeira e a gente precisa ter consciência espiritual. E outra princípio espiritual que a palavra de Deus nos revela é que quando nós aceitamos a Jesus e quando nós temos Jesus como nosso Salvador, Jesus nos conta que
É como se essa casa tivesse anteriormente debaixo de um domínio. Deus nos liberta e esse dominador, se a pessoa se afasta de Deus, ele volta e, encontrando a casa limpa, ele traz consigo mais 7 legiões. 7 legiões de demônios, né? Então a gente não tem a dimensão do que é o esfriamento espiritual, mas nós vamos falar sobre apostasia. Então, sempre mantendo o teu coração limpo, o primeiro amor e a tua chama acesa. Ah, mas fulano falou isso, Beltrano, perdoa, ama, Deus abençoe e mantém a tua caminhada com Deus, porque o inimigo, ele vai querer ficar plantando contendas e mágoas dentro da igreja para que você perca a tua salvação. Mas João 11:25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ah, bispa, por que os juízos? Porque durante o juízo, sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas vão se arrepender. Esse é o objetivo do juízo de Deus. Trazer o juízo sobre aqueles que escolheram praticar suas iniquidades, mas também dando a chance, a last chance, né? A última chance para que essas pessoas sejam salvas. E onde está o nosso refúgio? O nosso refúgio está em Jesus Cristo. Amém? É Ele que nos refugia, Ele que nos abençoa. E nós precisamos resistir essa opressão com atitudes espirituais. Amém? Então, confessar os pecados, é você interceder, é você fazer da oração a tua vida. Amém? E você tomar muito cuidado, tá? Para terminarmos com o espírito de rebeldia. Tem muitas vezes que o juízo ele é trazido sobre a terra, por quê? Por causa dos corações rebeldes. Então, tem um exemplo bíblico muito forte, que foi a rebelião de Corá. Quem que foi Corá? Lá no deserto, Moisés liberta o povo e ele é estabelecido por Deus, líder daquele povo. Ele e Arão como sacerdotes. Corá, ele se levanta e questiona a liderança de Moisés e ele pega o incensário que fazia parte do templo, da tenda do encontro, porque nesse período ainda não havia o templo edificado, então Deus habitava em tendas, e ele faz um fogo estranho, porque ele não poderia estar apresentando aquele incensário, apenas os sacerdotes poderiam. E o que aconteceu? Para você entender o juízo de Deus, isso despertou a ira de Deus, porque ele se levantou contra o que Deus havia estabelecido e naquela ocasião começou uma praga e morreram por causa da revolta de Corá, Datã e Abirão, exatamente, muito bem, Cardoso. Morreram ali mais de, é que eu chamo de rebelião de Corá, mas foram eles, né? Esses 3, foram mais de 14.700 mortos por essa praga por causa da rebelião de Corá. Então, a praga, ela é fruto da justiça de Deus, mas ela também é uma oportunidade de arrependimento. E aí tem outras, né? Davi, quando fez a contagem das pessoas, teve uma praga de Deus. Quando o povo adora a Baal Peor, também teve uma praga.
que Deus lança como juízo e como arrependimento, né? E Deus sempre vai mandando essas pragas também como fruto de arrependimento, que é outro texto que na Igreja Renascer em Cristo, quando a gente participa da Santa Ceia, o apóstolo Estevão sempre lê. O que é o arrependimento? É 1 Coríntios 11, 28, que eu quero ler para vocês, que fala: examine-se o homem a si mesmo. O que é o se auto-examinar? É você olhar para si e ver se você, dentro do teu pecado consciente, não está, de repente, acendendo um fogo estranho diante de Deus. Não é? E aí, então, coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir, bebe para o seu juízo. É por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. O que é isso? A pessoa está praticando, mas ela não ainda despertou no seu espírito. Amém? Então, tudo em Deus tem um propósito. Ou Deus está provando a tua fé, ou Deus quer construir um testemunho na tua vida, ou Ele quer trazer um aprendizado, sempre para a glória de Deus. Amém? Sempre para que Deus seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então nós vamos orar, agradecer a Deus pela fé, pela salvação, porque nós temos que nos alegrar, o quê? Que o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa precisa ser a nossa maior alegria. E essa precisa ser a nossa grande missão. Amém? Amém. Mi Cardoso, Romilton, quem está comigo aqui. De nós vigiarmos para que estejamos de pé e de nós anunciarmos o amor de Jesus Cristo. Então coloque aqui os seus pedidos de oração. Você que está afastado, volte para a presença de Jesus. Esteja ligado à noiva, à igreja, e permita que a fé te conduza para perto de Deus. Amém? Oração pelo meu esposo, pela minha filha que está desviada. Nós vamos orar. Escreva aqui os seus pedidos de oração. E essa live vai estar salva no YouTube. Amém? Na série, depois você vai lá, vai estar a série completa das 12 aulas que a gente está de maneira muito até superficial, só pincelando aqui um pouquinho do Apocalipse, mas para despertar em você a consciência e a curiosidade para que você se aprofunde mais na palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, abençoa cada um que está aqui. Que a tua presença visite cada um nesse momento, Pai. Tudo aquilo que tem trazido interiormente guerras, fome espiritual, trazido medo, desespero, o pânico, o pavor. Tira agora cada vida que ora comigo do domínio de Satanás, do domínio da besta. E eu declaro agora o governo, a autoridade, o domínio de Jesus Cristo sobre a tua vida. Agora, tudo aquilo que tem te afastado do amor de Deus, tudo aquilo que tem trazido na tua vida uma fé hesitante, que o dom da fé firme os teus pés,
para que você possa caminhar por esse caminho, por essa verdade, por essa vida que é Jesus Cristo. Eu profetizo agora salvação sobre os teus amados, salvação sobre os teus familiares. Eu declaro: você e a tua casa servirão a Deus. Aqueles que estão afastados, que o Senhor traga de volta agora pela autoridade do nome de Jesus Cristo. E haja cura, libertação e transformação. Intercedemos agora toda enfermidade de fundo espiritual, toda enfermidade de origem emocional. A palavra de Deus diz que a oração da igreja curará o enfermo. Como a igreja agora, nós clamamos: tira, Pai, dos hospitais, tira as chagas do corpo, estanca as hemorragias, as enxaquecas, cura agora pelo teu poder, porque o Senhor vencedor venceu a morte, venceu as enfermidades e declarou que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. E eu profetizo essa cura sobre cada um que ora comigo. Liberta, prospera, salve e transforma. Eu abençoo a cada um que ora comigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.